Imagine acordar amanhã, procurar uma cidade no mapa e descobrir que ela simplesmente não existe mais. Não porque foi destruída, não porque mudou de nome, mas porque todos os registros sobre ela desapareceram. Mapas foram alterados, documentos sumiram e as pessoas parecem nunca ter ouvido falar daquele lugar. Parece ficção, mas ao longo da história, cidades inteiras desapareceram dos registros oficiais. E algumas delas continuam cercadas de mistério até hoje. Esta é a história da cidade que sumiu do mapa. Durante décadas, ela aparecia em mapas. Guias de viagem mencionavam sua existência. Empresas registravam endereços no local. Correspondências chegavam normalmente. Tudo parecia absolutamente comum, até que algo estranho começou a acontecer. Algumas pessoas notaram que versões mais recentes dos mapas já não mostravam a cidade. Primeiro, pensaram ser um erro. Depois, acreditaram que fosse uma atualização temporária. Mas com o passar dos anos, a cidade continuou desaparecendo dos registros. O mais assustador não era apenas o desaparecimento nos mapas. Alguns documentos oficiais também deixaram de mencionar o local. Arquivos foram substituídos, registros desapareceram, e informações que antes eram públicas tornaram-se impossíveis de encontrar. Pesquisadores começaram a investigar, mas encontraram respostas contraditórias. Algumas fontes afirmavam que a cidade nunca existiu. Outras apresentavam evidências de que ela realmente fazia parte da região. Quanto mais procuravam, mais perguntas surgiam. Apesar da falta de registros, algumas pessoas afirmavam ter vivido lá. Outras juravam ter visitado o local. Algumas possuíam fotografias antigas, cartões postais, endereços e até relatos familiares. Mas quando tentavam provar a existência da cidade, quase sempre encontravam obstáculos, como se o próprio passado estivesse sendo apagado. Naturalmente, não demorou para que as teorias começassem a surgir. Afinal, se tantas pessoas afirmavam lembrar daquela cidade, e se existiam fotografias, endereços e relatos familiares, como era possível que quase nenhum registro oficial tivesse sobrevivido? Para alguns pesquisadores, a explicação era simples. Talvez a cidade tivesse sido incorporada por outro município. Talvez seu nome tivesse sido alterado ao longo dos anos. Ou talvez tudo não passasse de uma enorme confusão histórica. Um erro de documentação, um conjunto de coincidências, nada mais. Mas conforme novas investigações eram realizadas, essas explicações começaram a parecer insuficientes. Havia pessoas demais, relatos demais e evidências demais. Foi então que surgiram teorias muito mais inquietantes. Alguns acreditavam que a cidade havia sido removida intencionalmente dos registros, não por acidente, mas por alguém, ou por alguma instituição. Segundo essa teoria, em algum momento da história, algo teria acontecido naquele local, algo que nunca deveria ter se tornado público, e para impedir que as pessoas descobrissem a verdade, os registros começaram a desaparecer. Primeiro os mapas, depois os documentos, depois qualquer referência à cidade, como se alguém estivesse reescrevendo a própria história. Outros foram ainda mais longe. Eles acreditavam que a cidade havia sido evacuada, não por motivos econômicos, não por desastres naturais, mas por razões desconhecidas. Segundo esses relatos, os moradores teriam sido obrigados a abandonar a região, e tudo o que restou foi lentamente apagado. Nenhuma placa, nenhum registro, nenhuma memória oficial. Apenas fragmentos espalhados entre aqueles que ainda se lembravam. Mas havia uma teoria ainda mais perturbadora. Uma teoria que até hoje continua aparecendo em fóruns e discussões sobre o caso. E se a cidade nunca tivesse desaparecido? E se ela ainda estivesse lá? Oculta, esquecida, ignorada, como um lugar que simplesmente deixou de existir para o restante do mundo. Uma cidade presente fisicamente,
mas ausente de todos os registros. Uma cidade que ninguém consegue encontrar porque ninguém mais sabe onde procurar. Parece impossível, mas para alguns investigadores, essa hipótese explicaria algo estranho. Quanto mais as pessoas procuravam provas da existência da cidade, mais difícil parecia encontrá-las. Como se alguma força invisível estivesse constantemente empurrando a verdade para fora de alcance. E apesar de décadas de pesquisas, nenhuma dessas teorias foi comprovada. Nenhuma delas foi descartada. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Atualmente, o local onde a cidade supostamente existia continua sendo motivo de debate. Algumas imagens mostram apenas áreas vazias. Outras indicam pequenas construções abandonadas. Não existe consenso. Não existe explicação definitiva. Apenas fragmentos de uma história que parece incompleta. Talvez a cidade realmente tenha existido. Talvez tenha sido apenas um erro histórico. Ou talvez haja algo que nunca foi revelado ao público. O fato é que quando uma cidade desaparece dos mapas, ela leva consigo muito mais do que ruas e construções. Ela leva memórias, histórias e respostas que talvez nunca sejam encontradas. E você? Acredita que uma cidade inteira poderia desaparecer dos registros oficiais? Ou existe algo muito maior por trás desse mistério? Comente sua teoria abaixo.